Olá, vamos conversar hoje sobre a relação entre as denominadas revoluções burguesas e a educação, centrada no espaço geográfico da Europa Ocidental. Em primeiro lugar, é bom definir o que é a burguesia, né? O que caracteriza a burguesia e como foi o seu desenvolvimento histórico. Eu vou utilizar um texto de Karl Marx e Friedrich Engels, muito famoso, o Manifesto do Partido Comunista. É um texto histórico, um texto tão importante quanto o Contrato Social do Rousseau e como a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino ou Tomás de Aquino, certo? Então, primeiramente, aqui há uma definição bem elementar, né, uma primeira aproximação do que seria a burguesia. Então, diz aqui numa nota de rodapé do Engels, de 1888, né, o texto Manifesto do Partido Comunista, de 1848, e aqui é uma nota de rodapé numa edição, da edição inglesa de 1888. Ele vai dizer assim: por burguesia, entende-se a classe dos capitalistas modernos proprietários dos meios de produção social que empregam o trabalho assalariado. Né? Então, isso é o que determina, né, o que faz essa porção, essa parcela da população ser burguesa, né? A propriedade dos meios de produção social e o assalariamento, né, dos seus trabalhadores. Aqui ele vai dizer o seguinte, que a sociedade burguesa moderna brotou das ruínas da sociedade feudal. Né? Então, como é que se deu esse processo? Então, eles continuam dizendo isso, né? No texto aqui do manifesto. Dos servos da Idade Média nasceram os moradores dos primeiros burgos. Desta população municipal saíram os primeiros elementos da burguesia. A descoberta da América, a circunnavegação da África, abriram um novo campo de ação à burguesia emergente. Os mercados das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o comércio colonial, o incremento dos meios de troca e das mercadorias, em geral, imprimiram ao comércio, à indústria e à navegação um impulso desconhecido até então. E, por conseguinte, desenvolveram rapidamente o elemento revolucionário da sociedade feudal em decomposição. Né? Então, a, a generalização das relações mercantis, das grandes navegações, a chamada Revolução Comercial, acelerou a desagregação da sociedade feudal e fez despontar os elementos revolucionários dessa sociedade, ou seja, os elementos que superavam a forma de ser da sociedade feudal. Continuando, né? A organização feudal da indústria, que esta era circunscrita a corporações fechadas, já não satisfazia as necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. A manufatura a substituiu. A pequena burguesia industrial suplantou os mestres das corporações. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro da própria oficina. Né? Então, há também uma revolução no processo de produção diferente do que era na Idade Média. Todavia, os mercados ampliavam cada vez mais a procura por mercadorias, continuava a aumentar. A própria manufatura tornou-se insuficiente. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. A grande indústria moderna suplantou a manufatura. A média burguesia manufatureira cedeu lugar aos milionários da indústria, aos chefes de verdadeiros exércitos industriais, aos burgueses modernos. Né? Aqui é uma síntese do processo de desenvolvimento, né, da burguesia na Europa Ocidental. A grande indústria criou o mercado mundial, preparado pela descoberta da América. O mercado mundial acelerou enormemente o desenvolvimento do comércio, da navegação, dos meios de comunicação. Este desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a expansão da indústria. E à medida que a indústria, o comércio, a navegação
as vias férreas se desenvolvia, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e colocando no segundo plano todas as classes legadas pela Idade Média. Então, a sociedade, esse período de transição entre feudalismo e capitalismo, se expressa no desenvolvimento grande da burguesia enquanto classe social e também de mudanças substantivas, né, que estavam ocorrendo no mundo medieval. Vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de transformações no modo de produção e de circulação. Certo? Então, não há burguesia sem uma mudança no modo de produção, né? E sem uma mudança também na forma, no modo de circulação, ou seja, o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento do trabalho assalariado. E aqui é onde uma parte bem interessante, né? De que esse desenvolvimento da burguesia, esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento que é econômico, que é cultural, que é científico, que é também educativo, isto é, pedagógico, é acompanhado por uma expansão, por uma necessidade de predomínio da burguesia enquanto classe social. Então, Marx e Engels vão dizer que cada etapa da evolução percorrida pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente, ou seja, cada vez que a burguesia se tornava mais consistente, mais forte, né, com uma influência cultural maior, mais ela se expandia politicamente. Então, classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada e autônoma na comunidade. Aqui, república urbana independente, ali, terceiro estado, tributário da monarquia. Depois, durante o período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, base principal das grandes monarquias. A burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. Essa conquista da soberania política no Estado representativo moderno é o que se denomina de revoluções burguesas, ou seja, quando a burguesia conquista o poder político nessas sociedades. Né? O que significa isso? O que é o poder político? É a capacidade de dirigir o conjunto da sociedade segundo os seus interesses. A primeira grande revolução burguesa foi a chamada Guerra dos 80 Anos, ou Revolta Holandesa, né? Que foi de 1568 a 1648. Né? Foi quando os chamados Países Baixos se tornaram independentes da Espanha. Né? Foi uma grande derrota do absolutismo espanhol. Isso, depois nós temos o grande processo revolucionário inglês, né? Que dura mais ou menos, que vai desde 1640 até 1688, né? Mas vai dar uma continuidade até 1715, é quando a burguesia inglesa realmente conquista o poder de Estado, né? E muda, há uma reestruturação de toda o arcabouço, né, político inglês, e surge a monarquia constitucional, surge o parlamentarismo, né? Surgem diversas mudanças que hoje nós somos tributários dessas mudanças, desse processo revolucionário. Há também um outro processo revolucionário, né, já no século clássico, né, já no século XVIII, que é também a Grande Revolução Francesa, né, de 1786, né, que é a chamada Grande Revolução Francesa. Temos também antes, né, 1776, a independência dos Estados Unidos, que foi uma guerra de libertação popular, não uma guerra democrática, a libertação das 13 colônias inglesas do jugo da monarquia inglesa, né, que foi um grande processo revolucionário, né? Hoje ocorreu também, no século XIX, século XX, principalmente, hoje também, grandes guerras de libertação, né? E um dos precursores disso foi, como nós já falamos, a Guerra de Libertação, a Revolução Holandesa, mas a clássica Guerra de Libertação foi também a revolução que fundou, né, as bases
do atual Estados Unidos da América, certo? Depois nós vamos ter processo de revoluções burguesas no século XIX, a unificação alemã, a unificação italiana, né? Mas ainda vai também no século XX percorrer isso. Mas esses, o que nos queremos enfocar são esses grandes processos onde a burguesia, em primeiro lugar no mundo, se consolida como classe dominante. Né? Holanda, né, que vai ter uma grande importância, vai ter um império colonial, Inglaterra, né, Estados Unidos, França, né, que vão consolidar esse processo. O que é que vai caracterizar, e aqui o Marx e o Engels vai falar do que caracteriza o domínio, né, o poder político da burguesia. E eles são claros, né, ao dizer o seguinte: a burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a seus superiores naturais, para só deixar subsistir, de homem para homem, o laço frio do interesse e as duras exigências do pagamento à vista. Né? Vai dizer mais adiante: a burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até então reputadas como dignas e encaradas com piedoso respeito. Fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio, seus servidores assalariados. Ou seja, a burguesia radicalizou as tendências, né, do desenvolvimento das forças produtivas, porque o modo de produção capitalista vai se basear na propriedade dos meios de produção e vai se basear no trabalho assalariado, vai se basear no mercado e no poder político da burguesia. A burguesia rasgou o véu do sentimentalismo, que envolvia as relações de família e reduzia-as a meras relações monetárias. A burguesia, quer dizer, foi a primeira a provar o que a atividade humana pode realizar. Criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas. Conduziu expedições que emplanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. Né? Por quê? Porque desenvolveu substancialmente as forças produtivas, a tecnologia, a ciência, né? Mobilizou milhões de seres humanos no seu processo de produção e reprodução do capital. E o mais importante é que a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. Então, a burguesia tem essa tendência subversiva, né? Teve isso em relação à Idade Média, né? A estrutura da Idade Média, aquela estrutura que durou 1000 anos na Europa Ocidental, né? Aquela estrutura que estava centrada no dogma, né? Que estava assentada no conservadorismo, né? Nas tradições, certo? Então, a burguesia, nesse processo de transformar a realidade da consolidação da indústria, dos meios de comunicação, das grandes viagens transatlânticas, da descoberta do mundo novo, né? Vai gerar todo um movimento, não só econômico, mas um movimento social, um movimento cultural, onde vão se desenvolver as ciências, vai se desenvolver a filosofia, né? Vai se desenvolver a necessidade da dúvida metódica, né, a necessidade do ensino público dentro do contexto burguês, né? Então, tudo isso vai, junto com a questão da imprensa, da democratização do conhecimento, né? Vai impulsionar as revoluções burguesas, vai impulsionar o debate político, o surgimento de correntes contestatórias, né? Tanto conservadoras, mas como, inclusive, correntes que vão contestar o próprio domínio da burguesia. E aqui o Marx e o Engels vão dizer aqui para concluir. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente, essa falta de segurança distingue a época burguesa de todas as precedentes. Dissolve-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas.
com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado. E os homens são obrigados, finalmente, a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com outros homens. Certo? Então, impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela exportação do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Né? Parece uma coisa muito atual, mas foi escrito em 1848. E isso causou toda uma revolução, uma revolução que necessita, uma nova estrutura social, que necessita de uma nova educação. Né? Daí nós não podemos pensar, né, em Spinoza nos Países Baixos, na Holanda, ou os grandes pensadores do iluminismo, ou Bacon, né, Voltaire na França, Bacon na Inglaterra, sem esse movimento, certo? Que foi esse processo das chamadas revoluções burguesas, né? Nem pensar nas grandezas, na cultura, né? Tanto nas artes plásticas, na literatura, que isso desenvolveu. E na formação, né, de grandes, certo? Que depois nós vamos ter outros vídeos aqui no nosso canal, nós pedimos que vocês se inscrevam, né, de grandes intelectuais que tanto dentro do pensamento humanista, dentro do pensamento da reforma, né, que vão ter uma reflexão sobre a necessidade de uma nova educação, de uma nova pedagogia que acompanhe as necessidades dessa sociedade que está em constante mudança, né, em constante desenvolvimento e, é óbvio, em constante contradição consigo mesma. Né? Mas é isso que é importante destacar. Esse processo histórico de conquista do poder político pela burguesia, porque isso é importante. A burguesia primeiro se tornou uma classe economicamente dominante, vai conquistando espaço cada vez maior, se tornou também uma classe social influente, né? Ou seja, suas ideias vão destoar das ideias medievais, certo? Pelo seu secularismo, ou seja, sua laicidade, pela a defesa, né, da igualdade substantiva dos seres humanos diante da lei, né? Claro que isso é fruto de todo um processo de lutas, de revoluções, de rebeliões. Mas isso vai deixar uma marca, certo? No processo educativo, nas reflexões pedagógicas, né, que vão influir até os dias de hoje. É isso e até a próxima.